Eu só queria falar desse livro aqui, Eu Uhum, Amo Minha Igreja. E a gente tem visto, né, igrejas que foram criadas virtualmente e assim uhum. continuam. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que a igreja, ela é um ajuntamento solene, né? A eclésia, aqueles que foram É um chamados. ajuntamento presencial. Presencial, exatamente, porque nós somos pedras vivas. As escrituras vão tratar disso de forma muito objetiva e muito clara. São os crentes, eles são o templo. Quando o povo de Deus se reúne, ali há a presença do Senhor em meio ao seu povo. Então, a igreja, ela não é uma instituição composta de duas ou três pessoas. Por exemplo, muita gente, talvez que você esteja nos ouvindo, nos assistindo, talvez você já tenha ouvido essa frase, ou talvez você mesmo a cunhou. Eu sou a igreja. Errado, você não é a igreja. O Espírito Santo pode habitar em você, mas você não é a igreja. A igreja é o ajuntamento do povo de Deus. Aí você vai falar, não, mas onde estiverem dois ou três reunidos, ali é a igreja. Mais uma vez errado. A exegese do texto nos diz claramente que esse episódio que Jesus trata disso é um episódio onde ele está tratando especificamente de disciplina da igreja. Ou seja, se alguém em falta e se dois ou três da igreja estão reunidos, Jesus está ali como testemunha para trazer sobre aquela pessoa a palavra e levá-la efetivamente ao arrependimento ou não. Então a igreja é o ajuntamento. Calvino ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que uma igreja verdadeira, ela se caracteriza por alguns fatores. Primeiro, ela é uma igreja onde há pregação fiel das Escrituras. Segundo, onde há administração correta dos sacramentos. Terceiro, onde há disciplina eclesiástica. Então, se não há essas características, não tem como ter Ou igreja. seja, a igreja no metaverso. E é inexequível e não faz sentido. Durante a pandemia, praticamente tudo migrou para o online, né? Sim. Trabalho remoto, estudo remoto e a gente também teve cultos online. Algumas permaneceram online, algumas estão fazendo de forma híbrida, outras estão só na forma Aí que online. tá, a nomenclatura tá errada. Eu nunca denominei como culto. O culto é presencial. O que a gente fazia era a transmissão da Ao vivo. pregação. E nem outra coisa. Nós ficamos os 3, 4 meses sem celebração da ceia. A ceia é presencial. A ceia é para se ser. Né? Você está no meio da comunião sanctus, como dizia o reformador alemão Martinho Lutero. Você está no meio do povo de Deus. A ceia é aquele lugar onde há uma... Calvino vai dizer isso. Há uma presença real. Há um meio... A ceia é um meio de graça, onde o Senhor ministra sobre o seu povo reunido. Ora, se não há reunião presencial, não há eclésia, não há igreja. Então a gente transmitia a pregação. O que aconteceu com a nossa igreja quando a gente entendeu e passou essa percepção? Com a volta, nós não perdemos ninguém. Pelo contrário, Amém. nós crescemos mais de 50%. A cada 2, 3 meses, nós estamos apresentando 14, 15, 20 novos membros na igreja. Pessoas que entenderam o sentido da igreja. Mas então, a princípio, não tem problema na visão do Senhor ter o culto, a transmissão online. Eu não vejo O problema. problema é se ficar só no online. Eu não vejo o problema de você, por exemplo, nós transmitimos, o nosso canal do YouTube, da Igreja Cristã da Aliança, transmite o momento de música e louvor e a pregação da palavra. Eventualmente, um membro pode não ir, Sim, e aí é melhor que não há nenhum acompanhe problema. online. A gente tem gente que assiste as nossas pregações na África, na Europa, nos Estados Unidos, nos Emirados Árabes, nos lugares mais diferentes que você possa imaginar, e não tem nenhum problema. Mas não há possibilidade de uma pessoa se dizer membro de uma igreja dentro de uma perspectiva. Membro virtual não existe. Não faz sentido. É inexequível. E o tanto de hate que o senhor levou quando o senhor tornou pública essa sua opinião? Foi muita coisa? Assim, você acaba... Assim, quando você toma uma posição, numa sociedade politicamente correta, as pessoas são tendenciosas a ficarem em cima do muro. Né? A não se posicionarem sobre determinados aspectos. Né? Se eu quisesse ser bem-sucedido, eu não seria pastor, eu ia vender sorvete. Então, eu procuro falar a verdade, doela quem doela. Não estou preocupado, efetivamente, com os haters. Né? Se eu tivesse preocupado, eu não iria ter algumas posições, algumas posturas que tem. E são naturais. Né? Agora, o evangélico brasileiro, assim como o brasileiro, ele é muito passional.
É interessante você comparar, por exemplo, com o norte-americano. Se você chega numa universidade, vamos usar o exemplo de uma universidade dos Estados Unidos, né, e você vai discutir um assunto, você vai debater um assunto. As discussões vão ser ali ferrenhas. Quando termina o bate-papo, os caras saem e vão para um café comer e beber alguma coisa juntos. No Brasil, não. Né? No Brasil é passional, há uma transferência clara. Né? Eu odeio as suas ideias, então eu vou odiar você também. E a gente percebe isso nitidamente na polarização que o brasileiro consegue fazer pelo fato de ele acreditar que ele sempre vai estar com a verdade e o outro não. E nem sempre é assim.